Olá, eu sou Júlia Vilchen, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Guia Definitivo do Imposto de Renda. E nessa aula a gente vai ver quem pode ser seu dependente na declaração e como declarar dependente. Bom, cada dependente que você informa na sua declaração já garante um desconto na base de cálculo do seu imposto de renda, reduzindo aí o seu imposto devido no ano. Então, só o fato de um independente constar na sua declaração, você já tem ali um desconto, né? Esse desconto é válido por dependente. Então, quanto mais dependentes você tiver na declaração, maior vai ser esse desconto, né? E o que é a base de cálculo do IR, né? Aqui só para lembrar, eu já falei isso na primeira aula, mas só para recordar, é justamente a soma dos seus rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, né? Rendimentos como salários, aluguéis recebidos, aposentadorias e pensões da Previdência Social, enfim, uma série aí de rendimentos que principalmente aí de principal fonte pagadora das pessoas, né? E sobre esse montante aí, né, desse montante de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, você justamente retira aí tudo que for dedução. Você faz o desconto aí das deduções, seja dedução por dependente, seja gastos dedutíveis. E o que resulta, né, dessa subtração é a base de cálculo do imposto de renda, onde a Receita Federal vai aplicar a alíquota da tabela progressiva e ver aí, comparar com o que já foi pago no ano anterior para ver se você precisa pagar mais ou se você tem imposto a restituir. Então, quanto mais deduções você tiver, menor vai ser a sua base de cálculo do IR, menor vai ser o seu imposto devido e, consequentemente, menor o IR a pagar ou maior o imposto a restituir. Então, um benefício aí na hora de preencher a sua declaração. Além de contar com esse abatimento desse valor por dependente, você também pode abater na sua declaração os gastos com saúde, educação e previdência privada tipo PGBL feitos em nome desses seus dependentes. Desde que atendidas algumas condições, né? Eu vou falar um pouco mais disso na aula sobre como declarar gastos dedutíveis, que eu vou mostrar como declarar esses gastos com dependentes, né? Mas por hora, basta você saber que gastos com saúde e educação feitos com dependentes são sempre dedutíveis, né, na declaração do titular. E no caso da previdência privada tipo PGBL, esse tipo de contribuição, as contribuições feitas para o PGBL em nome do dependente, também são dedutíveis naquele limite lá de 12% da renda bruta tributável anual do titular. Mas, no caso de dependentes maiores de 16 anos, uma coisa que precisa aí ficar claro, eles precisam ser também segurados da Previdência Social, ativos ou inativos, né? Então, pode ser já aposentado ou ainda estar contribuindo para a Previdência Social, para que as contribuições para a PGBL sejam dedutíveis, ele sendo dependente na declaração de outro contribuinte. Então, só um ponto aí de atenção nesse sentido. E quem pode ser seu dependente na declaração de imposto de renda? Bom, em primeiro lugar, marido ou esposa, cônjuge, né, com quem se é casado, de uma maneira geral, inclusive em uniões homoafetivas. Também podem ser dependentes companheiros ou companheiras com quem você tenha filho, né, um filho ou mais, ou com quem você more junto há mais de 5 anos. Então, aqui é preciso atenção, porque não basta ter uma união estável, né? Ter um documento de união estável, ou viver há mais de 2 anos. As pessoas têm muito esse número aí de 2 anos, esse prazo na cabeça quando se fala de união estável. Para Receita Federal, companheiro só é dependente, só pode ser dependente na declaração, fazer o que a gente chama, quando é casal, a gente chama de declaração em conjunto, né? Quando você mora junto há mais de 5 anos. Ou então, mesmo que não more junto, se você tem filho com essa pessoa. E se for um prazo menor de 5 anos, se você tem filho também pode ser dependente. Mas se você mora junto, tem união estável lá no papel e não tem filhos e ainda não atingiu os 5 anos, ainda não pode constar como seu dependente na declaração. É bom atentar a isso. No caso de filhos, né?
Podem ser dependentes na declaração filhos ou enteados até os 21 anos de idade. Essa idade sobe para 24 anos caso esses filhos ou enteados cursem graduação de nível superior ou escola técnica de ensino médio. Da mesma forma, também podem ser declarados como dependentes irmãos, netos ou bisnetos, dos quais o titular, você, né, que está nos assistindo, eu imagino, detenha a guarda judicial até os 21 anos de idade desses irmãos, netos ou bisnetos. Essa idade também sobe para 24 anos, caso eles, né, esses irmãos, netos ou bisnetos, cursem graduação de nível superior ou escola técnica de ensino médio. No caso de pais, avós e bisavós, podem ser dependentes aqueles que tenham recebido no ano anterior rendimentos tributáveis ou não até o limite de isenção da tabela progressiva anual do imposto de renda. Então, se ultrapassou esse valor de isenção, aí já não pode ser dependente na declaração, independentemente de ser pai, de ser avô, independentemente de ser de fato uma pessoa que você ajuda, e também aqui não é uma questão de idade. Também podem ser dependentes menores pobres até 21 anos, dos quais você detém a guarda judicial, pessoas consideradas absolutamente incapazes das quais você seja tutor ou curador, e filhos e enteados com deficiência de qualquer idade, mesmo que tenham rendimentos de trabalho e desde que a remuneração deles não ultrapasse as deduções autorizadas por lei. Da mesma forma, também podem ser dependentes irmãos, netos ou bisnetos com deficiência de qualquer idade, mesmo que tenham rendimentos vindos do trabalho, desde que você detenha a guarda judicial deles e a remuneração deles não ultrapasse as deduções autorizadas por lei. Alguns pontos de atenção sobre dependentes. Uma mesma pessoa, ela não pode constar como dependente em mais de uma declaração de imposto de renda, nem entregar uma declaração própria como titular e constar como dependente na declaração de outra pessoa. Isso é uma regra geral. Qual a exceção a essa regra? Em anos em que houve mudança na condição de dependência. Então, por exemplo, pais separados, né? Um casal que se separou, se divorciou no ano passado. Vamos supor que o pai costumava declarar o filho sempre como dependente na declaração. Mas aí, depois desse divórcio, o pai passou a pagar pensão alimentícia para esse filho. E esse filho ficou com a mãe e passou a ser dependente da mãe. Numa situação como essa, né, se isso tudo aconteceu no ano passado, então na declaração desse ano, o pai pode declarar esse filho como dependente referente aos meses em que ele ainda estava casado, né? E em relação a esses meses, a mãe não tinha esse filho como dependente. E aí, depois do divórcio, esse pai passa a declarar esse filho como alimentando, né? E ele passa a constar na declaração da mãe como dependente. Então, o que vai acontecer? Na declaração de ajuste anual desse ano, esse filho vai aparecer como dependente na declaração de ambos os pais. Porque nos meses até o divórcio, ele era dependente do pai e do divórcio em diante, ele passou a ser dependente da mãe. Então, nesses casos, a Receita aceita um dependente em mais de uma declaração, né? Em declarações de titulares diferentes, perdão. Mas nos próximos anos, aí não. Aí ele só vai poder ser dependente de um dos pais. Não dá mais para continuar constando como dependente dos dois. Então isso é algo que tem que tomar cuidado. Então vamos ver agora na prática, né? Como declarar dependentes na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou pedir aqui para mostrar a minha tela e vou abrir o programa da Receita. A primeira coisa que você tem que fazer para declarar dependente no programa da Receita Federal é abrir a ficha de dependentes. Aqui você vai cadastrar os seus dependentes na declaração. Então você vai clicar em novo e aqui você vai escolher o tipo de dependente, respeitando lá aquelas regras, né? Aquela lista
que eu passei. Então vai dizer se é seu companheiro, se é seu filho, né? Em que caso o seu filho se enquadra, se ele é um filho, por exemplo, menor de idade, ele vai entrar aqui, filho enteado até 21 anos. Se ele já tem mais de 21 anos, mas está na faculdade, aí você já escolhe aqui, cursando o estabelecimento de nível superior ou escola técnica até 24 anos. E por aí vai, né? Pais, avós, bisavós, etc. Vamos dizer aqui que é um filho menor de idade, né? Filho ou enteado até 21 anos. Você vai informar aqui o CPF dele, né? Obrigatório, a data de nascimento desse dependente, o nome, o e-mail, né? Opcional, né? Nem todos os dependentes têm e-mail, também telefone celular, se for o caso, e uma coisa que você precisa dizer é se esse dependente mora com o titular da declaração. Então, digamos que eu sou uma mãe, eu estou declarando meu filho mora comigo, eu vou ticar aqui essa caixinha. Se é um dependente, por exemplo, estou declarando o meu pai, ele se enquadra nas regras de dependência, mas ele não mora comigo, ele mora lá na casinha dele. Aí eu não marco essa caixinha. Feito esse cadastro, você vai dar OK, e esse dependente ele vai aparecer aqui, né, na sua ficha de dependente. Vou até colocar aqui um nominho qualquer, um fulano de tal, só para ficar claro os exemplos que eu vou usar, né? Então, assim, declarei o dependente, por si só eu já tenho direito à dedução por dependente. Aí, quando eu for declarar os gastos feitos em nome desse dependente, a gente vai ver isso com mais detalhes na aula de gastos dedutíveis, eu vou poder escolher esse dependente na ficha da declaração. Então, se eu for, por exemplo, na ficha pagamentos efetuados, colocar aqui um gasto com saúde do meu dependente, vamos dizer médico, eu vou dizer aqui se a despesa foi realizada com titular ou dependente. Então, se eu escolho o dependente, eu vou poder aqui escolher numa lista de dependentes, caso eu tenha mais de um, o dependente em questão. Vai aparecer, aqui eu não botei CPF, né? Mas vai aparecer o nome e o CPF, e aí eu vou escolher. E aí já vai constar aqui, já vai sinalizar para a Receita que esse foi um gasto feito em nome do dependente. Principalmente para aqueles gastos que tem teto, que tem limite, isso é bem importante, né? Então, assim que você vai declarar os gastos com dependentes, a gente vai ver isso com mais calma na aula de gastos dedutíveis, mas já fica aqui uma palhinha aí do que vai vir. Além dos gastos, né, com saúde, educação e eventualmente até previdência privada, feitos em nome dos seus dependentes, você também vai ter que declarar tudo que os seus dependentes receberam e todos os bens e dívidas que eles têm, né? Se tiverem, é claro. Então, por exemplo, você está declarando seu pai, o seu pai tem um imóvel próprio. Precisa constar lá na ficha de bens e direitos, precisa dizer lá na discriminação que é do seu dependente aquele bem, né? Que não é do titular da declaração. Ou então, por exemplo, o seu dependente tem rendimentos tributáveis, às vezes, né? Digamos que você tem um filho estagiando ou aposentadoria do seu pai ou da sua mãe, você vai ter que dizer ali que é um rendimento recebido por dependente. E isso é mais ou menos o mesmo princípio aí dos gastos, né? Que eu mostrei naquela hora. Então, se você entra lá, por exemplo, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, né? Vai cadastrar aí o rendimento da poupança do seu pai ou do seu filho, que é seu dependente. Então, você vai buscar lá, vamos ver, rendimentos de caderneta de poupança, e você vai escolher o tipo de beneficiário, se é titular ou dependente. E aí, se você escolhe dependente, você vai escolher lá naquela lista de dependentes o beneficiário, como eu tinha mostrado, né? Igual na ficha de pagamentos efetuados. E assim por diante, né? Você sempre vai indicar, tudo que você declarar referente aos seus dependentes, você vai indicar ali se é do titular ou do dependente da declaração, para deixar isso claro para a Receita. Mas, no geral, tudo se declara da mesma forma que declara os seus bens, os seus rendimentos como titular. A diferença é que você vai indicar que é do dependente. E por fim, né, um outro ponto de atenção que você precisa ter ao declarar dependentes nem sempre é vantajoso incluir dependentes na declaração. Quando seus dependentes têm rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, como é o caso das aposentadorias, ou de uma bolsa estágio de um filho, né? Esse tipo de rendimento vai se somar
aos seus próprios rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Por exemplo, os seus salários. E quando esses rendimentos todos se somarem, eles vão ser tributados por uma alíquota que vai respeitar aquele valor, o valor daquela soma. Então, se você não está na alíquota mais alta de imposto de renda, nem o seu dependente, quando esses valores se somarem, é possível que eles se enquadrem em alíquotas mais altas do que as que eles foram tributados inicialmente. Então, digamos que o seu pai é isento de imposto de renda, né? Recebe uma aposentadoria isenta de imposto de renda, e aí esse valor vai se somar com os seus próprios rendimentos, você é tributado, digamos, na penúltima faixa da tabela progressiva, e quando soma tudo, você sobe lá para a última faixa lá de 27,5%, e todas essas quantias que seriam tributadas a alíquotas menores ou até isentas, se elas fossem informadas separadamente à Receita, elas vão acabar sendo tributadas em 27,5%. Então, o que você precisa prestar atenção? Às vezes, as deduções que você obtém com os dependentes que você informa na sua declaração não compensam esse aumento na tributação pelos rendimentos sujeitos ao ajuste anual que passam a integrar a sua declaração. Então, o que é o ideal, né? É simular a sua declaração antes de enviar para a Receita, simular como que ela ficaria com e sem os dependentes. E aí você vai ver em qual das situações eu tenho menos IR a pagar ou mais IR a restituir. Você vai escolher a opção que for melhor para você. Se for não incluir dependente, aí você não inclui o dependente. E aí você precisa verificar. Esse dependente seria obrigado a declarar se ele não sendo seu dependente, esse contribuinte, se ele não for seu dependente, ele precisa entregar a declaração de IR naquele ano? Se sim, aí ele declara em separado. Se não, aí é só ele não entregar a declaração e tá tudo bem. Você não inclui ele como dependente e não acaba, né, penalizando aí, se penalizando, aumentando o seu IR devido. Bom, essa foi a aula sobre dependentes, né? Enfim, a gente vai dar mais detalhes sobre isso na aula de gastos dedutíveis, como eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!